Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Bianca, eu sou uma das líderes aqui de Joinville do Kinder e eu vou gravar um vídeo bem breve, vou tentar ser o mais breve possível para explicar para vocês o que deve acontecer no Soma do Kinder, como deve ser a estrutura do Soma do Kinder e como ela é aqui em Joinville. Então, o Soma ele é dividido em partes. Tem a chegada, o louvor, a palavra, lanche, GP e livre. Eu vou explicar para vocês como deve acontecer cada momento. Na chegada, os líderes são responsáveis por receber todas as crianças e todos os pais. Por quê? O Kinder enxerga a família como algo muito importante, porque são eles que discipulam os filhos, são eles que discipulam as crianças. E a gente deve estar perto do discipulador das nossas crianças. Então a gente deve estar perto, se mostrando próximo, né, para ajudar, para aconselhar, para fazer parte da família deles mesmo. Então é muito importante que a gente receba todos os pais, todas as crianças e se mostre disposto a ajudar qualquer coisa, com qualquer coisa, perguntando como é que foi o discipulado, perguntando como é que foi a família. A gente deve estar próximo. Logo depois de a gente receber, os monitores ficam responsáveis por encaminhar as crianças para alguma brincadeira. E nessa hora a gente sempre faz brincadeiras específicas. Cada monitor fica responsável por uma brincadeira diferente que dê para juntar várias crianças juntas para brincar. Por exemplo, futebol, pega-pega, pula corda, casinha. Nesse momento, as crianças devem estar juntas e brincando, para que nenhuma criança fique separada e sozinha, entende? Então, o monitor deve ficar ligado para que todas fiquem juntas brincando na brincadeira que ele faz. Se vocês veem que no Soma de vocês as crianças gostam mais de brincar de corda, então põe o monitor responsável por brincar de corda. Ah, brincar de casinha, então põe o monitor para brincar de casinha, entende? Então, vai de vocês verem qual é a brincadeira que as crianças mais gostam e separar monitores responsáveis por cada brincadeira. Depois de eles brincarem, se divertirem, acontece o louvor. Aqui em Joinville a gente tem uma equipe preparada para o louvor, que eles dançam, eles cantam, eles fazem várias coisas. Mas eu acredito que nas implantações não tem essa equipe preparada. Só que o louvor ele não pode deixar de acontecer porque não tem essa equipe preparada. Ele precisa acontecer, seja improvisadamente. Se tem uma televisão, coloca a música na televisão e inventa a coreografia com as crianças e dança, canta com as crianças. Se não tem televisão, tem um radinho, coloca no radinho, dança e canta com as crianças. Nesse momento, pode ter ministração do líder e pode ter dinâmica de oração também. Vocês vão da necessidade do soma de vocês, entende? Administração, você fala o que está no teu coração, o que tem de ministrado, o que você acha que as crianças vão entender sobre a música também que vocês estão cantando. Dinâmica de oração, coloca as crianças em grupo para orar, orem por coisas específicas que elas falarem ou que você sentiu no coração que precisa orar. E faça desse momento algo muito louco. Seja ousada e leve a presença de Jesus para o soma de vocês. Então transforme isso em um tempo muito louco para as crianças com Jesus. Elas precisam aprender a louvar a Jesus desde pequeno. Depois desse momento de louvor, tem a palavra. Na palavra, a palavra é sempre disponibilizada no Drive, certo? A gente sempre coloca a palavra GP discipulado no Drive. Então sempre vai estar lá a palavra do Drive. Só que o líder é responsável por transformar essa palavra em algo da característica do soma. Por exemplo, o meu soma é muito calmo, é o soma de quarta, é o soma calmo. Então eu transformo a palavra em algo calmo com os apoios que é da característica. Às vezes a gente coloca na palavra os apoios que precisam ser usados ou a dinâmica que precisa fazer. Só que se não tiver, é responsabilidade da gente pensar em algo para levar para a palavra. Como, por exemplo, desenho, imagens, vídeos, alguma brincadeira que lembre a gente do que está falando na palavra, ou fantoches, algo que as crianças vão gostar e vão entender, porque elas precisam de algo visível, elas são muito visuais. Elas precisam ver algo, tocar em algo, fazer algo para elas absorverem melhor a palavra, porque elas cansam de ouvir, elas não conseguem prestar atenção muito tempo. Então precisa de algo diferente para que fixe a atenção delas na palavra. E é o líder quem pensa nisso. Se você tem dificuldade de pensar, de ter criatividade para algo, me procura
que eu posso te ajudar, eu posso correr atrás também junto contigo e a gente pode pensar em algo para levar, mas precisa levar e tem que ser de acordo com a característica do seu soma. E você é responsável por pensar, por saber qual é a característica do soma de vocês, porque todo o soma de vocês vai ser baseado nessa característica. Por exemplo, vem muita criança pequena, então a minha palavra eu vou usar fantoche, eu vou usar desenho, eu vou usar livro. Se vem muita criança grande, eu vou usar vídeo, eu vou usar brincadeira. Por exemplo, se vem muito visitante, eu sempre vou fazer apelo. Então, vai da gente, a gente tem que saber a característica do nosso soma, se é calmo, se é agitado, a gente tem que saber. Tá. Depois da palavra tem o GP. O que acontece? Não, tem o lanchinho. O lanchinho ele pode ser opcional de cada líder. Por exemplo, ele pode ser separado do GP, um momento só para lanchinho, onde todo mundo se reúne e come, ou ele pode ser junto do GP, na hora da comunhão do GP. Entende? Então, vai de você pensar qual que é o melhor. Se você vê que as crianças gostam de comer juntas, então põe todo mundo para comer. Ou se você vê que dá muito trabalho limpar depois e depois passar pro GP, dá muito tempo, então coloca no GP. Você tem que ver o que fica melhor para o soma de vocês. Depois do lanchinho tem o GP. O GP, quem é responsável, são os monitores, apacentadores. Os monitores eles têm que entender quanto é importante o GP e qual é grande a responsabilidade deles. Porque o GP é algo muito sério. É o momento onde as crianças vão falar, vão abrir. E pode ser que elas abram coisas muito sérias. E é esse o nosso foco mesmo, que elas abram coisas sérias. Que elas vão com o coração aberto e confiem na gente para falar. Então, essa deve ser a nossa oração, que o GP não seja algo normal e robótico, que seja algo sobrenatural, que as crianças contem realmente, sabe? Na palavra elas recebem, mas no GP elas abrem, elas falam e a gente consegue introduzir a palavra na vida delas, no dia a dia delas. Então, é muito importante essa hora e os monitores eles têm que estar cientes da responsabilidade que eles têm nessa hora. Eles devem estar muito sensíveis ao Espírito Santo e atentos a todas as respostas das crianças às perguntas e também a todos os modos de agir delas. Por exemplo, as crianças contam muito sobre o que está acontecendo na forma de agir. Às vezes elas ficam quietas, às vezes elas ficam tristes, às vezes elas falam demais ou às vezes elas ficam agressivas demais. E o monitor ele tem que estar muito atento a tudo que as crianças fazem, porque ele precisa saber, sabe? E se acontecer alguma coisa séria, ele precisa encaminhar isso para o pastor dos pais dele, dos pais das crianças. É claro que primeiro ele precisa falar com você, com a líder. E depois, você, líder, precisa encaminhar isso para algum pastor, para o pastor dos pais. Para que eles possam cuidar disso, sabe? Abuso, briga de pai em casa. Então, a gente precisa estar muito atenta a isso, porque vai acontecer, as crianças vão abrir mesmo essas coisas e a gente precisa estar atenta a isso. Tá. Depois do momento da comunhão do GP, onde elas contam as novidades, o que elas ganharam, o que aconteceu no final de semana, e tudo isso, tem um momento de dinâmica, onde os monitores eles precisam levar alguma dinâmica também. Pode ser uma dinâmica bem breve, um desenho, fazer as crianças desenharem, alguma coisa bem breve, para que elas também possam entender e que tenha a ver com o roteiro. Depois da dinâmica tem o roteiro. O roteiro, ele é um roteiro, então ele é algo para explicar onde você tem que chegar, mas você não precisa usar necessariamente exatamente o que está escrito. Tem que ser muito adaptado ao GP. Por exemplo, eu fico com um GP maior, então o meu GP vai ser adaptado a crianças maiores, meninos, meninas, o que eles gostam. Crianças menores vai ser adaptado às crianças menores. Então tem que ser adaptado ao GP que você vai ficar responsável, entende? Então, não é necessariamente aquelas perguntas que você tem que fazer, mas você tem que transformar aquele roteiro na vida das crianças que elas possam compreender melhor. Entende? Por exemplo, eu fico com meninas grandes e elas gostam de YouTube, elas gostam de WhatsApp, de escola, então eu vou falar sobre isso com elas. Eu não vou falar sobre, não sei, papai e mamãe. Elas já são bem diferentes. Entende? Então tem que ter essa jogada de cintura para mudar para o universo deles. Porque eles gostam, porque eles têm dificuldade e vai do monitor saber ou não o que
as suas ovelhas gostam. Enfim, depois do roteiro, tem a oração. A oração, ela pode ser feita depois ou ela pode ser feita durante o GP. Se alguém abriu alguma coisa muito séria, para o GP todo, ora por aquela criança, põe as crianças a orarem por aquela criança. E isso é muito importante, ter oração, porque é isso que leva a presença de Jesus para o GP. E as crianças precisam orar, elas precisam falar com Jesus. Às vezes elas não falam em casa e a gente precisa ensinar isso no GP. Então, tem que ter oração, tem que ter presença de Jesus, tem que ter palavra da Bíblia, tem que ter presença de Jesus. Os monitores são responsáveis por chegar cheios do Espírito Santo no GP. Depois do GP, depois da oração, depois de ter acabado, é o momento livre. Volta as brincadeiras específicas, as brincadeiras direcionadas de cada monitor, volta, se divertem. Aí os pais chegam, a gente leva as crianças para os pais e nesse momento a gente entrega os discipulados. O que é o discipulado? Discipulado. Eles também são disponibilizados no Drive. O discipulado é como o nosso, só que é muito mais curto e são os pais que fazem. Então a gente precisa entregar pros pais todo final do Soma o discipulado. Eles precisam entender a importância de discipular os filhos. Não somos nós que discipulamos. Temos que deixar isso bem claro para eles. São eles que discipulam os filhos. Então, são eles que precisam botar aquele discipulado em prática em casa. O discipulado vai vir com um desafio para eles fazerem durante a semana. E eles vão ter que fazer com aquilo o discipulado a semana toda. Então, tem pais que não sabem como fazer e é por isso que a gente disponibiliza isso, né? Tem pais que não fazem porque não sabem. Então, a gente dá tudo na mão, o que eles precisam fazer, do que eles precisam falar com os filhos, do que eles precisam orar, do que eles precisam ensinar. Então, tá tudo lá, eles precisam receber esse discipulado toda semana, porque eles precisam fazer o discipulado com os filhos. Lembrar eles sempre, encorajar eles sempre, todo Soma da importância do discipulado. E nós, líderes, precisamos fazer isso com os pais. Encorajar sempre, perguntar sempre como foi discipulado, que eles precisam estar cientes de que isso é muito importante para a vida dos filhos deles. Enfim, essa é a estrutura do Soma. Algo que pode acontecer, que é importante que aconteça também, é o pré-Soma, antes do Soma com os monitores, reunir a galera, orar com eles pelo Soma, tudo que vai acontecer, para que quem tá com o coração fechado já fale, para que vocês possam orar por essa pessoa, para que ela fique com o Espírito Santo no Soma, para que ela não fique, não sei, triste durante o Soma. Orem um pelo outro, orem pelo Soma, fale tudo que vai acontecer no Soma, no seu Soma, tudo que vai acontecer, do que vai ser falado, né? Então é muito importante 15 minutinhos de pré-Soma para que vocês alinhem o que vai acontecer no Soma. Depois que o Soma acabar, também é importante fazer o feedback, sentar com eles, conversar como é que foi o Soma para eles, dificuldades que eles tiveram, ideias para arrumar essas dificuldades, para consertar isso. E encorajar eles a orarem durante a semana, orarem pela semana toda, pelas crianças. Então é bom ter esse feedback para alinhar de novo, realinhar o que foi coisado, botar as cartas na mesa e falar o que aconteceu no GP. Então precisa ter esse pré-soma e esse feedback com a equipe, para que a equipe sempre fique alinhada com um só objetivo e um só sonho no Kinder. Espero que eu tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, se eu falei alguma coisa muito rápida, se eu falei algo que vocês não entenderam, me perguntem no grupo que eu vou ajudar, mas me perguntem mesmo, perguntem todas as dúvidas que eu posso ajudar. Depois desse vídeo eu quero gravar outro vídeo com dicas para vocês, dicas práticas para ajudar vocês a dar a palavra, GP, a cuidar das crianças. Eu sei que é difícil, eu nunca tive contato, né? Nunca tive um treinamento antes de entrar no Kinder, então eu sei que às vezes a gente tem dificuldade com isso e eu quero ensinar tudo que eu sei pra vocês, para que seja muito mais fácil servir no Kinder e ser líder do Kinder. Então depois eu quero gravar outro vídeo com dicas práticas para vocês no Soma. Mas essa é a estrutura do Soma, é isso que tem que acontecer no Soma de vocês, sem
é exceção. Precisa acontecer tudo isso no samba de vocês, para que seja algo sobrenatural e extraordinário. E é isso, meninas. Beijo.